Vamos começar o nosso recolhimento do mês de julho, considerando na primeira meditação o tema da fé, a vida de fé, a eficácia da fé. Nós vemos isso nas passagens do Novo Testamento, nos Evangelhos. Nosso Senhor, poderíamos dizer, dobra-se e se deixa vencer pela fé para efetuar os seus milagres e abençoa com eficácia as pessoas com fé. São inúmeros os episódios que nós lembramos. O episódio singular no Evangelho, depois da transfiguração, desce do monte e vê a multidão em volta dos discípulos, não muito amigáveis. E pergunta: o que acontece? O que está se passando? E uma pessoa responde: mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes, e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Interessante reparar nessa passagem. Este homem tinha fé, pensava, esperava que os discípulos, os apóstolos, pudessem resolver o seu problema, expulsar aquele demônio. Mais tarde explicará aos discípulos por que não conseguiam. Tinham o poder, mas faltava a fé. Uma fé apoiada na oração, uma fé apoiada na mortificação, que também a gente gosta também de apresentar. A gente vê os santos assim apresentam, os grandes escritores espirituais, a mortificação, os sacrifícios, que também é considerada como a oração dos sentidos. E, portanto, a gente conclui perfeitamente que a fé é uma questão de oração. Vigiai e orai para não caíres em tentação, é a grande máxima de Nosso Senhor. E depois ele também diz: e perguntou Jesus ao pai deste rapaz: há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu ele: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Mais uma demonstração de fé nos apóstolos, em Nosso Senhor. É impressionante como Nosso Senhor responde ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível para aquele que crê. São Marcos nos transmite no seu Evangelho, no capítulo 9, imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda a minha incredulidade. Esse é um ponto que aqui queria fazer uma breve pausa. Muitos santos gostam de dizer isso, entre eles São José Maria. Eu aprendi dele: Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Jesus, eu creio, o interlocutor da nossa passagem de hoje, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Quantas vezes, agora na pandemia, na pós-pandemia, quantas vezes a gente pode externar, né? É um tema fixo do recolhimento, a vida de fé no mês de julho, mas muito oportuno para a pós-pandemia, para muitas situações que a gente vai vendo, pessoas padecendo o indizível. E nós podemos contribuir com a nossa oração, com a nossa fé. E Jesus cura o menino, que não fez nada, que nada lhe foi exigido, mas a sua saúde dependeu da fé dos outros, do Pai, dos apóstolos. Eu gosto muito de relatar aquela outra passagem do Evangelho, quando um paralítico é levado por 4 amigos. É tal a fé desses amigos que, como acontecia com muita frequência, a casa abarrotada, as pessoas assim tomavam aquele lugar onde Jesus ensinava,
eles não tiveram dúvida, porque a fé desses 4 que carregavam o paralítico, essa fé levou-os a subir o seu amigo, a destelhar, né, aquela parte superior da casa e fazer descer o amigo bem na frente de Nosso Senhor. Eu gosto de falar um pouco brincando, um pouco a sério, eles tinham vocação de engenheiros ou de arquitetos, porque souberam primeiro subir um paralítico numa maca. Sem dúvida alguma ele foi amarrado, porque é impossível subir uma pessoa numa maca e basta que ela desequilibre, o paralítico rolaria, né, abaixo. Pois foi levado até o telhado, foi aberto o telhado e ele foi descido na frente de Nosso Senhor. O milagre da cura desse paralítico foi feito pela fé dos 4, como o menino desse pai. Não fizeram nada por merecer o menino e esse paralítico. Os seus amigos, sim. Não só precisamos de fé para entrar na vida sobrenatural para a nossa vida, mas saber que a vida dos outros depende da nossa fé. Guardem bem isso, que é bem importante agora na pós-pandemia. A vida das pessoas que estão passando por mais dificuldades do que nós, a vida das pessoas que têm menos fé que nós, principalmente, como cada um sabe muito bem, menos formação que nós, Deus quer que seja assim, que dependa da nossa fé, o impulso que a gente pode dar, esse alavancar, esse fazer crescer, esse sustentar. Ou seja, a nossa eficácia, que saiam as tarefas que temos, né? Deus vai nos, pela providência divina, vai nos transmitindo, depende da nossa fé, não dos nossos talentos, dos talentos também, mas também do nosso esforço, mas principalmente da nossa fé. De saber que nosso poder e a capacidade vêm de Deus, como aconteceu com os apóstolos. E então multiplicaremos os talentos, vamos nos esforçar, seremos pessoas determinadas, aquela expressão que tem muito a ver com fé, da grande Teresa de Ávila, uma determinada determinação. Tem uma determinada determinação quem confia, quem conhece o poder de Deus. A fé só vem do conhecimento. À medida que a gente vai estudando, conhecendo, aprofundando a fé, vai crescendo. E também, como vocês sabem muito bem, à medida que a gente vai pedindo, as 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, Deus quis que fosse assim, que não dependessem dos nossos talentos, de uma habilidade natural. É lógico que uma pessoa que inclina-se a confiar nos outros, em Deus, tem uma predisposição, mas a fé como virtude teologal só cresce se nós pedirmos. Aqui nesse oratório, eu já falei em uma outra ocasião, neste oratório aqui, 26 de maio de 1974, celebrou a missa São José Maria, e aqui nesse oratório ele fez uma genuflexão para começar a Santa Missa, por exemplo, e quando ele fazia uma genuflexão ele dizia: Jesus, aumenta a minha fé, Jesus, aumenta a minha fé, a esperança e a caridade. Ele dizia isso com frequência, no momento que ele elevava a hóstia, no momento da Santa Missa, pois nesse dia ele celebrou a missa aqui. Alguns de vocês não devem saber, muitos não devem saber, é a única missa gravada do fundador do Opus Dei no mundo. Só existe uma outra missa gravada, de outubro de 67, a grande homilia, que aparece no livro Memórias de São José Maria, que amar o mundo apaixonadamente, que há uma parte dessa missa, a homilia está gravada. Agora, a missa integral foi neste oratório em São Paulo, em 74, no mês de maio. E aqui, eu infelizmente não estava presente, aqui as pessoas puderam ver a fé do fundador do Opus Dei, quando se dirigia a Nosso Senhor neste altar. Este altar, como nós chamamos Coram Populo, não existia na época, e ele pediu licença para Nosso Senhor, quando Nosso Senhor já estava
após a consagração, já estava presente no altar, ele pede licença para dirigir. Umas palavras, esta capela, este oratório estava abarrotado de gente, as pessoas choravam de emoção, vendo a fé, vendo a devoção, a piedade do fundador do Opus Dei, e ele pede licença a Nosso Senhor para começar a dizer umas palavras para, assim, ajudar as pessoas a se prepararem para a comunhão. E os que estavam presentes diziam, é maravilhoso ver esse testemunho, ele pediu licença e parecia que ele estava diante de uma pessoa fisicamente presente, com corpo e alma. Tal era a fé que São José Maria tinha na presença de Deus nas espécies consagradas. Saber que o nosso poder e a nossa capacidade vem de Deus. Como percebemos a profundidade disso, pelo que dizia São José Maria no livro Caminho, no ponto 755, um ponto que sempre nos atingiu bastante, é muito prático, muito concreto, de que tu e eu nos portemos como Deus quer, abre hífens, não o esqueças, fecha hífens, dependem muitas coisas grandes. Não é a mesma coisa que a gente tenha um comportamento ligeiro, sem responsabilidade, sem oração, sem sacrifício, oração dos sentidos, do que tenhamos. Da mesma maneira, nós vamos vendo como Deus quis que fosse assim para muitas pessoas. A fé delas dependesse da nossa. Hoje é o dia de São Tiago, 25 de julho, e São José Maria comenta umas palavras do Evangelho de hoje. Caminhando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, João Evangelista, que consertavam as suas redes, e chamou-os. Meditamos muitas vezes nesta passagem do Evangelho, e ele, São José Maria, dizia que nós devemos reconhecer sempre nesta cena o exemplo perfeito dessa chamada para fazermos o que Deus quer que nós façamos. O Senhor também nos procurou no nosso trabalho cotidiano, no trabalho profissional, como a Tiago e João, e convidou-nos a segui-lo de perto e a colaborar com ele na elevação sobrenatural de todas as coisas do mundo. Levar as coisas, esse é o grande ponto do espírito do Opus Dei, levar todas as coisas que nós temos no nosso cotidiano, o trabalho, o home office, agora na pós-pandemia, o trabalho, o estudo à distância, as lives, os streamings, tudo a Deus nosso Senhor. A fé em Deus dos primeiros 12 são um claro modelo a imitar. Não tinham nada, meios, estrutura, nada. A igreja nascente, a primitiva cristandade, tinha uma proposta, ser santos. No meio do mundo, como a gente vê, o espírito do Opus Dei é uma revitalização, é um trazer para o século XX, para o século XXI e para todos os tempos futuros a primitiva cristandade que os primeiros cristãos viveram. Por isso, precisamos ser muito sobrenaturais, porque, como nos diz a Escritura, manus Domini non est abreviata, o poder de Deus não desapareceu, não diminuiu, como que se Deus estivesse nos dizendo agora do sacrário, Jesus Cristo continua, depende da tua fé, da nossa fé, para que assim se manifeste o poder de Deus, a mão de Deus, em quaisquer situações. O poder de Deus, a mão de Deus, é o canal para que se manifeste aos homens a providência divina. Entendemos isso por intermédio de algumas passagens bem concretas do Evangelho. Quando a gente vê na piscina probática aquele paralítico que diz:
eu não tenho homem nem não hábil, eu não tenho quem me ajude, não tem quem, a gente pode aplicar também para aquilo que a gente percebe que acontece conosco, eu não tenho quem me ajude, eu não tenho, e Deus pode talvez nos apresentar esse panorama, eu não tenho quem reze por mim, e tem algumas pessoas que se a gente para pensar naquele que são nossos amigos, e que Deus espera que nós rezemos por eles, e já imaginou se Nosso Senhor, né, nos apresentasse esse panorama, você não tem rezado por esse, por aquele outro? Por isso, dizer como o pai da criança endemoniada, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, eu creio que pela minha oração eu posso ajudar muita gente, mas aumenta a minha fé e me empurra para rezar mais, para me mortificar mais. O sacerdote, a gente vê assim exemplos maravilhosos de quando as pessoas vão percebendo, né, esse poder da intercessão, né, pela oração, pela mortificação, né, uma jaculatória, Jesus, eu te amo, ajuda esse meu amigo, ele poderia crescer na fé, ele poderia voltar a assistir à missa, seria tão bom, faria um bem tão bom, ele está quase para se casar, né, a gente sabe disso, né, tem muitas pessoas, né, que tiveram seus casamentos atrasados pela pandemia, vários estão se casando em novembro, em dezembro, pois cabe perfeitamente isso, rezar para que eles constituam uma excelente família. Quanto maior a nossa fraqueza, maior a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Importante, o argumento do Papa, sucessor de Pedro, o seu ministério se apoia, como Pedro, né? A graça de Deus. Para um homem de fé, os seus erros, as dificuldades externas, as limitações não são senão uma chamada a mais para apoiar-se e confiar em Deus. Eu convido cada um de vocês para lerem no site da obra www.opusdei.org.br a carta do prelado, muito oportuna para esse momento da nossa meditação, do dia 20 de julho, a última carta que ele escreveu, porque nos lembra dessa nossa debilidade e da força de Deus, do poder de Deus. Pode nos ajudar a lembrar que Cristo não chamou os seus discípulos porque eles eram melhores que os outros, hoje São Tiago, mas os convocou conhecendo as suas fraquezas, e como também faz conosco, o mais profundo dos seus corações e do seu passado. Cada um de nós que estamos muito ligados no Opus Dei, não porque tenhamos assim uns talentos especiais, mas a gente só vai saber isso na vida eterna. Quis que nós estivéssemos, que eu fosse sacerdote, que cada um estivesse agora conectado, assistindo ao recolhimento. Faz conosco, como fez com Tiago Maior, que foi o primeiro apóstolo mártir. Eu já estive em Santiago de Compostela, na Galícia, no noroeste da Espanha. É maravilhoso ver a fé dos galegos, né, das pessoas de Santiago de Compostela. É tão bonito ver, dar um abraço, né, no apóstolo, na Catedral de Santiago, na Catedral de Santiago de Compostela, pois pescador de peixes, né, junto com o seu irmão João, estava junto com as redes e lá foi chamado por Nosso Senhor, não por especiais talentos, mas porque Nosso Senhor quis, como contigo e comigo. Convocou conhecendo as nossas fraquezas, o mais profundo dos nossos corações, do nosso passado, do passado dos apóstolos, e por isso ele também podia contar com todas as coisas boas que cada um deles era capaz de fazer. Jesus sabia que não faltaria a eles a força do Espírito Santo em seu caminho, e esse é o ponto central dessa parte final da carta do dia 20 de julho, se estivessem dispostos a recomeçar novamente todos os dias. Esse é uma grande máxima, uma grande sentença da santidade no Opus Dei, baseada na fé, o recomeçar, começar e recomeçar. Quantas vezes nós já lemos, ouvimos o fundador do Opus Dei dizer, São José Maria, em tertúlias, nas suas homilias, agora eu recomeço, pautado na fé.
Para o que seja o nosso escorregão, a nossa debilidade, pois pela fé eu recomeço. E Dom Fernando, prelado do Opus Dei, termina essas últimas linhas da sua carta: minhas filhas e filhos, embora às vezes sintamos que somos muito pouca coisa, podemos dizer com verdade: Dominus illuminatio mea, salus mea, quente mebo. O Salmo 27, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, a quem eu temerei? Ninguém. Apoiados na fé, obviamente. Chegamos ao Opus Dei no momento em que nós tocamos com as nossas mãos as obras de Deus, e que poderia ainda ser nós protagonistas das maravilhas de Deus. A gente vê agora, já existem universidades em vários países, colégios no Brasil, graças a Deus nós já temos, acho que pelo menos 20 ou mais de 20 unidades no Brasil todo, de ensino fundamental, de ensino infantil e já alguns com o ensino médio. Pois é uma realidade que vai cada vez mais tomando corpo. Num documento de 1934, o fundador do Opus Dei diz: caríssimos, nas minhas conversas convosco, repeti muitas vezes que pus de manifesto que a empresa entre aspas, ou seja, a instituição do Opus Dei, a empresa que estamos levando a cabo não é uma empresa humana, mas sim uma empresa sobrenatural, que começou cumprindo-se nela a letra, de uma forma bem específica e marcante, quanto se necessita para que se a possa chamar sem jactância obra de Deus, Opus Dei, de Deus mesmo. Por quê? Porque a gente vê a mão de Deus. E o fundador do Opus Dei falava com confiança e a certeza de que seria assim. Humanamente poderia parecer presunção, uma obra de Deus, mas foi como um interlocutor seu nos anos 30 disse: como vai essa obra de Deus? E aí ficou perfeitamente definido, no final dos anos 20, no comecinho dos anos 30, ele decide, pois esse vai ser, sem dúvida alguma, o nome da instituição que Deus quer que eu funde. Agora, nessa segunda e parte final da nossa meditação, vamos considerar a grande relação que existe entre fé e otimismo. No momento duro que passava o fundador do Opus Dei, no pós-concílio, como a gente costuma chamar, esses anos que a Igreja passou após o Concílio Vaticano II, desde dezembro, 8 de dezembro de 65 termina o concílio, e foram mudanças muito marcantes, e vários de vocês sabem o quanto essa adaptação, chama-se em italiano aggiornamento, de adaptar-se, e houve assim uma grande derrocada. As pessoas pensavam, os sacerdotes, infelizmente, que não precisavam mais exercer o seu ministério, levar o traje talar, a batina, as religiosas, os seus hábitos. Então foi uma hecatombe. Ele sofria muito nesses anos 66, 67, esse pós-concílio, ele vem a falecer em 75, ele sofreu muito nos anos 70. Há uma expressão que eu gosto de evocar quando eu trato do tema da fé, de março de 67, e que ele fala assim: otimistas, alegres, Deus está conosco, por isso diariamente encho-me de esperança. É bom recordar que a esperança se apoia na fé, só tem esperança quem confia. A virtude da esperança faz-nos ver a vida como é. Vejam que coisa impressionante, pós-concílio, mas muitos sacerdotes deixando o seu ministério sacerdotal, uma crise enorme. Vejam o que ele fala: a virtude da esperança faz-nos ver a vida como é, bonita, de Deus. A esperança dá-nos uma nova perspectiva de todas as coisas, até aquela crise que passava a igreja. Isso aplica-se perfeitamente para nós agora, pós-pandemia. Muita gente desempregada, muita gente às vezes sem ter o que comer,
dá uma nova perspectiva a todas as coisas. E daí ele conclui: temos obrigação de cultivar em nossa vida esta virtude teologal, sempre e especialmente agora, pós-concílio, e agora, pós-pandemia, quando o pessimismo, o cálculo, a ambição, a soberba têm feito o seu aparecimento no mundo de um modo violento. É impressionante. 67, são 53 anos que nos separam e é muito atual. Mais do que a gente vê, né, o quanto precisamos apoiar-nos nesses exemplos desses santos. Palavra que outros santos, São João Paulo II dizia, pronunciou no dia seguinte do atentado às Torres Gêmeas, aquele setembro, 12 de setembro de 2001, ele dizia: ainda quando parecem dominar as trevas, o crente sabe que o mal e a morte não são a última palavra. É um belo comentário para aquele momento tão trágico que a humanidade passou. Palavras que remetem a um otimismo esmagador, que sai de uma alma convencida. Eu gosto de colocar essa imagem, uma alma ancorada em Deus pela fé. A fé que é a base de todo o otimismo. Palavras que se apoiam na fé. O fundador do Opus Dei diz: mas a fé sai ao nosso encontro nestes momentos em que a gente às vezes cambaleia, às vezes a gente estremece, a gente fica às vezes, como a gente diz atualmente, coloquialmente, livremente, fica sem chão, pois esse é o momento da oração. Eco daquelas palavras que Nosso Senhor falou: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O convencimento dessa realidade alimenta a fé no futuro e a esperança de que tudo se transformará em bem. É aquela frase tão bonita de São Paulo aos Romanos: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Uma pandemia, uma pós-pandemia, um pós-concílio, tudo. As pessoas desempregadas, que a gente precisa rezar muito por elas, os que não têm, os imigrantes, os refugiados, que o Papa, graças a Deus, tem colocado com tanta ênfase, as novas jaculatórias que ele introduziu para os migrantes, para a misericórdia, Mater Spei, Mãe da Esperança. É maravilhoso considerar isso agora no finalzinho da nossa meditação. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela saiba, pela fé, nos ajudar a viver aquilo que o fundador do Opus Dei dizia, Dom Álvaro também dizia: omnia in bonum, tudo é para bem. A pandemia, a pós-pandemia, tudo é para bem, para aquelas pessoas que têm fé. Uma expressão de vários santos resume tudo que nós falamos hoje, é questão de fé. Nossa Senhora foi a que mais confiou. Tudo é para bem, omnia in bonum. Agora no céu, com o seu Filho, vamos pedir a ela a mesma força quando esteve ao pé da cruz, para depois também, junto com ela, ao pé da cruz, ela foi muito forte. Que nós sejamos também muito fortes nas cruzes, ao pé da cruz, para que também, como ela foi para o céu, está com Nosso Senhor nos reservará também esse mesmíssimo itinerário.